Fala, meus queridos, nesse vídeo eu vou te mostrar uma automação igual o ManyChat para você nunca mais ter que usar o ManyChat e gastar R$ 150 por mês só para automatizar a resposta de comentários do seu Instagram e a resposta de DMs também. Então eu vou passar nesse vídeo com você por todo esse template, te mostrar na prática como que funciona esse template. Ele é dividido em duas partes. Primeiro aqui, a parte onde a gente vai fazer a ativação do Instagram para a gente liberar essas respostas automáticas e liberar as funções. E aqui onde a gente vai ter a automação de resposta de comentários e de direct. No caso aqui, depois, até a resposta de direct, a gente vai criar em um outro template. Eu vou mostrar para vocês que a gente pode seguir aqui para fazer um agente de IA que responde dentro do Instagram. Mas então, beleza, vamos seguir aqui no primeiro passo e depois eu vou mostrar como que vocês alteram aqui em relação aos seus Instagrams. Vocês podem usar só para um, para vários. Vou mostrar como que faz. Primeiro ponto, para a gente ativar esse webhook, a gente tem que fazer o seguinte. Você tem que vir aqui, então a gente vai voltar aqui no nosso guia, vai clicar nesse link que já vai abrir essa página para você, que é a página onde a gente vai criar um aplicativo. Então, se você já tiver um aplicativo do Meta, você vai entrar aqui e você vai editar e fazer tudo certinho, igual eu vou fazer aqui agora. Mas eu vou criar um aplicativo aqui do zero, só para vocês verem na prática como que faz desde o início. Então, vou colocar aqui, ó, nome do app, vou colocar aqui teste, casos de uso outro, avançar. Aqui eu vou colocar como empresa. Então, aqui nenhum. E vamos criar. Colocar aqui, enviar. E a gente vai criar esse nosso aplicativo para fazer essa validação inicial. Então, beleza, você vai abrir, você vai estar nessa página aqui, que é a página do seu app. Então, você pode ter vários apps aqui, como vocês estão vendo, eu acabei de criar esse de teste. E a gente vai configurar o aplicativo de Instagram para responder esses comentários e também essas DMs. Aí você vai clicar aqui em configurar e vai abrir essa página aqui. Se der um erro, pode fechar e ir clicando de novo até abrir a página que você precisa acessar. Então, como vocês viram, deu um erro aqui, você fecha e vai abrir aqui. Vai abrir exatamente essa página aqui. E é nessa página que a gente vai conectar os nossos Instagrams e fazer o envio ali de webhook para depois utilizar dentro da conta de forma bem tranquila. Mas antes da gente configurar aqui, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que vir aqui em configurações do app. Você vai vir aqui em básico e a gente vai preencher algumas informações para configurar o nosso aplicativo, se você não tiver configurado o seu. Então, você vai vir aqui em domínios do aplicativo, você vai colocar aqui o domínio que você utiliza, eu vou colocar aqui de um site. E aqui a gente vai colocar também os termos de serviço. E aí, no caso, a gente pode pegar aqui, ó, e colocar aqui, ó, privacidade. E aqui a gente pode colocar barra termos. Feito isso, você vai dar um salvar aqui. Salvar alterações e tá certinho. E agora, se seu aplicativo é novo, como a gente fez aqui do zero, você tem que vir aqui, ó, em ferramentas, você vai vir aqui em explorador de Graph API e você vai ativar aqui as permissões para a gente conseguir fazer isso. Então, você vai vir aqui em permissões, tem várias permissões, você pode aí selecionar todas para não ter erro, mas você tem que selecionar principalmente as do Instagram. Mas eu recomendo você selecionar todas, que aí você já consegue aí deixar ativado para próximas automações que tiverem também, você conseguir utilizar. Então, vai clicando em tudo aí, vai ativando. Aqui você vai permitindo, que dessa forma a gente vai conseguir entrar dentro do Instagram e fazer o gerenciamento. Então, permitido tudo, vai ter aqui, ó, 47 opções selecionadas, vai ficar tudo permitido. E aqui você pode gerar o seu token de acesso. Então, ele vai abrir aqui para você fazer o login. Você vai continuar aqui com o seu perfil para você ter essa permissão de desenvolver algo.
Você vai selecionar aqui os apps atuais, então você vai selecionar o app que a gente criou, então aqui no caso você vai vir em teste, vai dar um continuar. Aqui nas páginas você pode colocar como aceitar todas as páginas atuais e no futuro. Pode dar um continuar aqui também. Pode selecionar todas as empresas ou pode selecionar aqui também aceitar todas as empresas atuais e no futuro. E aqui, mesma coisa, aceitar todas as contas comerciais atuais e no futuro. Vai dar um continuar, aceitar todas as contas do Instagram atuais e do futuro. E o WhatsApp é a mesma coisa e vai dar um salvar. Feito isso, você vai estar com a sua permissão, então vai conectar o seu perfil aqui ao seu aplicativo que você criou e você vai conseguir fazer aquela parte do Instagram. Então você não pode tentar fazer ela direto, porque senão não vai funcionar. Então beleza, feito isso, a gente vai voltar agora no nosso aplicativo com essa permissão. Então vamos aqui em aplicativos, vamos selecionar aqui o aplicativo que a gente criou e vamos voltar na configuração ali do Instagram. E antes de ir lá embaixo e entrar aqui na configuração do Instagram, lembra de ativar o seu aplicativo. Então, clica aqui, porque só dessa forma vai funcionar para você conseguir entrar. Você vai clicar aqui para deixar ativo, ele vai carregar. Lembrando, se não carregar e não ficar ativo e aparecer algum erro, provavelmente pode ser ali na configuração inicial, na página de privacidade e termos, você colocou uma página inválida. Aí você tem que pesquisar na internet uma página que vale para você colocar. Então, você tem que criar uma página válida. Então, beleza, a gente vai voltar aqui em configurações e a gente vai configurar agora, por fim, para depois fazer a automação ali de envios. Você vai vir aqui em Gere Token de acesso, vai clicar em adicionar conta e vai dar um continuar. Ele vai abrir a conta de Instagram ou vai abrir para você fazer login. No caso aqui já estava selecionado, a minha conta já estava com login no Instagram nesse perfil. Então ele já apareceu aqui, você vai dar um permitir. E ele vai carregar aqui tudo certinho. Então feito isso, você conectou a sua conta aqui, né? Você gerou o seu token, depois a gente vai clicar aqui para gerar token para usar lá dentro da automação. Mas agora a gente tem que configurar os nossos webhooks. Como que a gente faz isso? A gente vai voltar aqui dentro do N8N, vamos pegar no nosso fluxo aqui o webhook. Esse webhook que a gente vai pegar, ele é do método get, para a gente fazer essa ativação. Então, você vai copiar aqui, não copia o de teste, copia o de produção. Você vai copiar aqui o webhook. Você vai ativar o seu fluxo, tá bom? Para funcionar. Vai dar um got aqui. A gente vai pegar aqui esse URL de callback, vai copiar o webhook que a gente copiou. Aqui no verificar token pode colocar qualquer coisa e você vai dar um verificar e salvar. Vai dar um erro aqui primeiro, então apareceu aqui, ó, ocorreu um erro, estamos trabalhando. E a gente vai vir aqui nas execuções e vai conferir se foi enviado. Então, a gente tem a execução aqui, ó, foi enviado, tá vendo? O que que aconteceu aqui? Esse webhook que a gente colocou lá enviou, tá vendo a verificação de token aqui, que eu coloquei esses AAA, ele enviou aqui. A gente já passou por esses 7 variáveis, que já vai estar pronto para vocês, tá bom? Vocês não vão precisar de mexer em nada, só pegar o template e já subir. Mas para você que não tem um template também, você consegue ver aqui certinho. Então, a gente passa esse código aqui e a gente envia aqui para devolver esse código de verificação. Feito isso, o nosso webhook ele está configurado. E agora a gente vai para a parte realmente da automação. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz. Voltando aqui no webhook para vocês conferirem, quando você clicar aqui em verificar e salvar, ele vai gerar o token aqui agora certinho e já está feito. Então ele vai carregar aqui, vai estar tudo configurado, tá vendo? E aí o que que você precisa fazer agora para conseguir enviar as informações? Você vai vir aqui, quando você desce verificar e salvar de novo, e já tiver enviado seu webhook ali, o método get, passar pelo edit fields e o outro webhook ativar, você vai vir aqui e vai ativar o que que você quer. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ativar aqui, ó, mensagens, que é o que a gente quer ativar, e a gente vai ativar aqui também comentários, então comments. E você vai ativar aqui.
Dessa forma, a gente vai conseguir receber as nossas mensagens e comentários. Então, vamos aqui para automação. Lembrando algo que é muito importante. Esse webhook que você configurou lá dentro, ele precisa ser idêntico ao que você vai colocar aqui. Então, você tem que conferir ali o path dele, né, se está igual. Então, como que você pode fazer isso? Ou você copia e cola, né? Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no webhook, ou você vem aqui nessa parte de página, você copia e você vem aqui para saber que está igual. Você vem no seu webhook principal e você cola aqui. Tá vendo que está um número diferente? Quando eu colar, eu estou colocando exatamente o mesmo webhook do get lá. Só que aqui eu vou colocar no método post. Então você precisa alterar isso. Aqui estão vários números, mas se você quiser colocar tanto o get quanto o post aqui, como por exemplo, webhook /teste /envio Instagram, você consegue alterar aqui também. Mas eu vou deixar esses números aleatórios que estão aqui. Então, não esquece disso, o seu webhook get tem que ser o mesmo do post para chegar aqui a informação. E aí agora a gente vai testar aqui para entender como é que funciona. É o seguinte, a gente tem aqui um primeiro filtro que ele filtra se é comentário ou mensagem. Esse filtro nada mais é do que, se for comentário, ele segue por um caminho, se for mensagem, ele segue por outro, né? Para a gente fazer aqui funções diferentes. Aqui é para DM e aqui é para responder comentário. O primeiro set variáveis aqui que a gente tem, a gente seta algumas informações. Então, você vai pegar aqui o seu ID do seu Instagram, o ID de quem mandou a mensagem, você vai pegar o usuário da pessoa que mandou a mensagem, o ID da publicação que ele mandou a mensagem, o ID do comentário, o comentário que ele fez, a pessoa fez, e também o field aqui. O que acontece quando passa aqui esse filtro, você vai fazer opcional. Eu vou até apagar aqui para vocês, tá bom? Esse filtro que eu criei para vocês, que está no template, ele é um filtro que ele vê qual Instagram que é. Se for um Instagram, ele segue por um caminho. Se for outro Instagram, ele segue por outro. Então, eu fiz esse filtro aqui, para já otimizar se você quiser usar essa automação para vários Instagrams, porque você consegue aqui dentro, você consegue conectar mais de um Instagram. Se você voltar aqui, tem um Instagram conectado, mas você consegue adicionar outro. Então, no caso, se você quiser conectar vários Instagrams, esse filtro aqui inicial serve para isso, tá bom? Para dividir os Instagrams. Mas a automação aqui, ela é a mesma. Então, essa automação, ela é a mesma que essa. Então, eu vou até apagar para vocês aqui, ó, para facilitar, e a gente fazer só com um, tá bom? Então, eu vou continuar deixando o filtro aqui de qual que é o Instagram, eu só vou alterar. Então, você tem que pegar o ID do Instagram, tá vendo? E aí aqui tá o Instagram, o ID de outros Instagrams meus. Eu vou apagar aqui e eu vou alterar aqui esse ID. Então, vou vir aqui, o ID tá aqui, tá vendo? Você copia essa identificação, que é o ID, você volta lá, você apaga aqui e você cola esse ID. Então, eu vou colocar aqui no Output Name, eu vou colocar qual que é esse Instagram. Então, no caso, foi o Instagram da Vork Marketing que a gente configurou aqui. Então, beleza. Configurado isso, esse é o primeiro filtro que você vai fazer. Se você tiver só um Instagram, você vai colocar só o ID do Instagram. Você poderia passar aqui direto, mas recomendo você usar esse switch para já ter essa funcionalidade. E aqui a gente vai chegar nas outras partes. Então, vou até alterar o nome aqui também, para deixar bem organizado e saber de qual Instagram que é. Então, ó, Vork Marketing. E aqui está a automação. O que acontece com a automação? A gente tem primeiro um switch que confirma que é comentário. Então, a gente tem esse switch aqui que ele pega ali o field e ele, se for comments, né? Se for comentário, ele vai passar. E se não for comentário, né? Se for uma mensagem, ele vai parar aqui. Então, ele não vai entrar em looping. A gente tem aqui, no caso, uma filtragem de resposta. O que acontece? A gente quer, sempre que uma pessoa comenta, a gente vai responder com um comentário também. Só que a gente não quer ficar respondendo os comentários, né? Então a pessoa manda um comentário, aí você responde com um comentário automático, e aí um comentário automático responde esse comentário automático. Então esse filtro aqui, ele faz o quê? Ele confere se é o seu ID que comentou. Se for o seu ID que comentou, ele para e ele trava aqui a automação. Então, quando a gente ter um comentário na nossa publicação, a gente responder de forma automática, vai acontecer um webhook de novo, só que ele vai travar aqui,
porque a gente não vai responder o nosso próprio comentário. Beleza. A terceira parte que a gente tem aqui é o ID de posts. Então, aqui é meio que a mesma lógica que a gente tem lá no ManyChat, quando você seleciona a publicação que você quer utilizar, você coloca aqui. Mas nesse caso eu estou desativado porque eu prefiro filtrar pelo tipo de comentário que eu peço para as pessoas fazerem do que, no caso, pela publicação. Então, eu deixo desativado aqui para ele pegar todo tipo de publicação. Com toda publicação do meu perfil, ele vai estar ativado a automação, mas ele só vai responder comentários específicos que tiverem um tipo de comentário aqui. Então, nesse caso, se você quiser ativar aqui, você ativa e aí você sempre vai pegar o ID da publicação que você quer responder. Eu vou mostrar para vocês como que você pega esse ID no webhook. Você tem que fazer sempre um teste, você vai comentar ali na sua publicação primeiro, vai chegar um webhook aqui, você pega o ID dessa publicação e depois você vai e altera aqui. Então, beleza. Depois, se você quiser filtrar por publicação, vai filtrar aqui também, mas você vai seguir, independente de quantas você colocar aqui, você vai colocar para seguir o caminho para frente, normal. E aqui você coloca o tipo de comentário que vai ser válido responder. E aí, no caso, ele puxa aqui, tá vendo? O JSON comment, que é o comentário, e você coloca que só vai responder quando for igual a algo. Então, nesse caso aqui, eu coloquei, por exemplo, quando a pessoa comentar N8N na minha publicação ou template, eu vou enviar para ela aqui uma resposta de comentário e enviar uma mensagem. Então, aqui você vai estar filtrando, você pode apagar, deixar só um tipo de comentário, ou você pode adicionar outros, tá bom? Você pode vir aqui e copiar. Então, você, por exemplo, JSON comment. Você coloca aqui, já vai estar setado certinho, aí vou colocar assim, por exemplo, ajuda. Lembrando, pessoal, aqui, qualquer letra que tiver em caixa alta ou não, ele trava a automação. Então, por exemplo, a pessoa comentou ajuda com A maiúsculo. Se você quer evitar problema para responder todo tipo de comentário, você coloca aqui ajuda com A maiúsculo, aí você coloca aqui ajuda com um A minúsculo também, que dessa forma, independente de como vier a formatação do comentário do usuário, ele vai responder. Aí só fica uma dica aí, porque às vezes você vai colocar aqui ajuda, só minúsculo, a pessoa vai comentar tipo ajuda, só que com A maiúsculo, e você vai achar que não está funcionando a automação. Mas é porque aqui nesse filtro de comentário ele tem que estar idêntico, ele só vai responder o comentário idêntico. Então, se tiver uma letra maiúscula, precisa de ter essa letra maiúscula ali aqui no filtro para passar também. Mas então, só para vocês verem, eu vou renomear aqui como o ajuda também, no caso com A maiúsculo. A gente cria aqui mais um espaço, tá vendo? E aí você conecta aqui no Reply Comments. No Reply Comments, a gente precisa alterar agora, que é a parte para fazer funcionar a automação, que é o seguinte, você vai copiar aqui, já está setado certinho para responder os comentários. A gente tem essa parte aqui que está escrito esse bearer, um espaço, e tem aqui o token. Esse token a gente tem que trocar para responder. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui dentro do seu aplicativo, vai vir aqui em gerar token, ele vai pedir aqui, ele vai carregar para gerar, você vai dar um iniciar aqui, você vai fazer o login, vai pedir o código de segurança, né? Você vai solicitar aqui o código, deixa eu pegar ele. Fiz aqui a verificação em 2 etapas, você vai dar um permitir aqui com tudo aqui ligado. Quando você der esse permitir, ele vai carregar aqui e vai gerar para você o token. Então você vai colocar aqui estou ciente, o token está aqui, você vai copiar esse token. Recomendo que você deixe esse token, no caso você pode gerar quantas vezes você quiser, mas você deixe esse token salvo em algum lugar aí, em algum bloco de notas. Então beleza, você vai vir aqui, vai apagar o token que está aqui e você vai dar um Ctrl V no seu token, tá vendo? Deu um Ctrl V no seu token, o que você precisa alterar aqui? Esse node ele é a resposta do comentário. Então aqui tem a mensagem com que você quer responder o comentário. Então eu coloquei aqui, por exemplo, enviado na sua DM. E aí ele vai responder o comentário de forma automática, vai enviar isso, essa mensagem padrão. Já vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem fazer várias variações. E aqui na mensagem a mesma coisa. Então ele vai responder o comentário e vai mandar um direct. Aqui você vai apagar e copiar lá o seu token. Você
vai aqui no comentário, ele vai responder exatamente o comentário que a pessoa fez. E aí aqui na mensagem, na verdade, desculpa, aqui ele vai estar mandando a mensagem, né? Então ele respondeu o comentário, ele vai mandar a mensagem de acordo com o comentário que a pessoa fez. Então, para o ID da pessoa que comentou. Ele vai vir aqui, ó, e vai mandar uma mensagem. Então, no caso, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, para acessar os materiais gratuitos, clique aqui. E aí você define a sua mensagem, tá? Você altera a mensagem aqui. Então, perfeito, pessoal. Isso aqui já vai estar funcionando. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem, mas ele já estaria funcionando. Aqui embaixo, a gente tem aqui a parte de DM do Instagram, que eu vou apresentar em um outro template, mas é importante que você veja esse primeiro para entender e depois a gente só utilizar aqui um agente de A dentro da nossa DM do Instagram. Mas, feito isso, então, a gente já tem nossa automação do ManyChat pronta. E só para dar uma dica para vocês, se vocês quiserem alterar, por exemplo, a resposta que vai ter em cada tipo de comentário, o que você vai mandar ali no direct da pessoa, se você não quiser deixar apenas um, é muito simples. É só depois que você tiver arrumado aqui, você copia aqui esses dois nodes, você dá um Ctrl C, um Ctrl V, e você coloca aqui, por exemplo. E aí, se você quiser assim, ó, o ajuda, eu quero que quando a pessoa comentar ajuda, ele responda outra coisa. Então, você vem aqui, você abre o Node, lembra que em cima estava enviado na sua DM, a gente copiou, aí você consegue colocar assim, ó, vou te ajudar. Vou colocar assim, vou te ajudar. E aí você vai colocar uma outra resposta de comentário. Ah, depois que eu responder esse comentário, eu quero enviar para ele uma outra mensagem. Então, aqui, por exemplo, eu estava mandando esse link aqui. Ah, eu quero mandar outra coisa. Aí, você pode colocar aqui, por exemplo, a ajuda está nesse link. Aí você coloca, por exemplo, o link que você quer enviar para ele. Vou dar um exemplo aqui. Você coloca aqui o link. E aí, sempre que você tiver um comentário específico, você vai seguir uma direção específica. Então, você pode fazer isso para várias publicações e usar aí nas suas estratégias. Então, por exemplo, eu quero fazer uma estratégia para sempre que a pessoa comentar template, eu mandar os templates. Você vem aqui, configura para mandar os templates. Eu quero que quando a pessoa comentar marketing, eu mande um vídeo para ela que eu tenho no YouTube de marketing. Você vai lá, copia aqui esses dois nodes, cola aqui, puxa do switch onde tiver o comentário marketing e conecta nesses outros nodes. A mesma coisa vale para a publicação. Então, pegou o ID aqui da publicação e quer fazer um envio diferente para cada um, é só você vir aqui, igual aqui, ó, post 1 e post 2 está passando para cá. Você pode vir aqui, ó, apagar, vir aqui e conectar o post 2, por exemplo, nessa resposta. E aí você tem aqui, né, para usar realmente como ManyChat, mas alterando a sua conexão aí. Aí eu quero mostrar para vocês aqui na prática ele rodando e funcionando para vocês entenderem. Então já está ativo aqui, né, o nosso webhook. Eu vou entrar no Instagram aqui para a gente fazer esse teste. Então eu vou entrar no Instagram aqui da Vork e fazer um comentário para vocês verem que vai funcionar certinho. E eu quero mostrar aqui para vocês nas execuções como que vai funcionar. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a execução, a última foi 15/18. Eu vou fazer um comentário agora em uma publicação para a gente fazer esse teste. Então, vou aqui numa publicação. No caso, como o meu filtro de publicações está desativado, ele vai responder independente da publicação. Eu vou colocar aqui, ó. Então, deixa eu só conferir aqui quais. Vou colocar aqui, ó, N8N. Vou comentar isso para vocês verem que vai seguir ali certinho. Então, N8N. Fiz o comentário aqui. Enviei. E tá aqui rodando, tá vendo? Então, eu fiz o comentário e deu certinho. O comentário tá aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas eu fiz o comentário. E aí, tá vendo que rodou 3 vezes aqui? Por que que rodou 3 vezes? Vou explicar para vocês. A primeira vez que rodou, ele rodou aqui, ó. Ele veio aqui, ó. Webhook, ele viu e passou pelo filtro, viu que era comentário. Tá vendo? Então, ele não desceu ali para mensagem porque era um comentário que eu fiz. Passou aqui pelo node de set comentário. O que que ele fez? Ele pegou o meu ID, então tá aqui, ó, meu ID, pegou de quem que enviou, que foi o ID que eu enviei aqui pela meu outro Instagram,
Aqui o nome do ID que eu comentei, então AVS Business, foi exatamente esse que eu usei. Aqui tem o Med ID. Então lembra que eu falei com vocês que o meu está desativado, mas vocês podem ativar? Se vocês quiserem, esse aqui é o Media ID. Sempre que você mandar um comentário em uma publicação, pega o Media ID aqui, copia, e aí você volta aqui nessa parte onde tem o ID de post, e aí você coloca aqui esse ID específico que você vai copiar lá. Então, beleza, só para deixar explicado para vocês. Então, a gente tem aqui o Media ID, o comentário, o ID do comentário e o comentário. Então, tá vendo que eu comentei em N8N? E aí, o que aconteceu? Qual Instagram que foi? Foi o Work Marketing, então tá o ID aqui do Work Marketing. Se tivesse outros Instagrams, você poderia adicionar aqui no Switch para ele seguir por outro caminho. Ele confirmou aqui que é um comentário, tá vendo? Então, ele pegou aqui no ID e confirmou que no Fields era comentário. Passou certinho, então tá aqui, ó, comments. Se fosse mensagem, ele não iria. E aí, aqui, como está desativado, ele passou direto, tá vendo? Mas se tivesse o ID da publicação, ele ia verificar certinho. Aí tá vendo aqui no switch que ele fez o quê? Ele passou aqui só no N8N, porque foi o que eu comentei. Se eu tivesse comentado template, ele ia passar também. Se eu tivesse comentado ajuda com A maiúscula, ele iria passar também. Se eu tivesse comentado qualquer outra coisa, ele não ia passar. Então, beleza. Ele passou aqui pelo N8N, então só deu uma saída aqui, tá vendo? No N8N. Aqui a gente respondeu o comentário, então ele enviou aqui, enviado na sua DM. Deixa eu até mostrar para vocês, ó, que eu recebi aqui nas minhas notificações a resposta, ó. Então, não sei se vai dar para ver aí, que tá dando muito reflexo, mas exatamente aqui, ó, tá a resposta, tá vendo? A gente tem aqui, ó, enviado na sua DM. Então, se você for ver, eu comentei aqui e ele respondeu. Então, perfeito. Ele respondeu aqui e também me enviou um direct. Então, no caso do direct, ele enviou aqui exatamente essa mensagem que eu coloquei. Aí, se eu for aqui, ó, em pedidos, recebi a mensagem aqui também, tá vendo? Aí você tem que aceitar para aparecer o link, mas a mensagem foi recebida aqui. Então, entendido isso, vocês viram que funciona perfeitamente. Mas o que aconteceu aqui? Por que teve mais outros 3 webhook? Porque a pessoa comentou e depois que a pessoa comentou, você respondeu o comentário com automação. E aí chega isso no webhook também. Então chegou aqui no webhook, tá vendo? Comentário. Só que aí o que acontece? Setou aqui os comentários. Esse comentário, ele veio de nós mesmos, então veio aqui do Work Marketing. Ele passou por aqui, confirmou que é comentário, porém quando chegou aqui, o ID era o mesmo. Por quê? É o ID do meu comentário, da minha resposta, da minha automação. Então ele travou aqui, tá vendo? Ele não continuou, porque se a gente não tivesse esse filtro, ia ficar essa resposta infinita e ia bugar ali o Instagram. Então, beleza, a gente fez esse filtro e aqui também a gente enviou a mensagem para ele. E aí o que acontece? Quando a gente envia a mensagem, dá um webhook aqui também, chega a mensagem, então não foi lá para cima, foi aqui para baixo, porque era mensagem. Ele setou aqui as variáveis de qual Instagram que é. Aqui no caso eu nem tinha alterado, tá vendo? Não passou para nenhum dos dois, porque não era nenhum dos Instagrams. E aí aqui ele só travou. Então, se você quiser também configurar algo a mais aqui dentro das mensagens, né, criar um agente e tudo mais, você consegue. Mas aí tem que fazer esse filtro também, que quando a mensagem foi enviada por você, igual a gente tem aqui nos comentários, você tem que travar para ele não ficar se auto-respondendo. Então, pessoal, esse aqui é o template de N8N. Aula um pouco mais comprida, mas assim, esse template vale a pena dar atenção, porque vale muito. Eu quero fazer só mais um teste com vocês. Eu vou em outra publicação aqui e eu vou comentar, só para vocês verem, eu vou comentar alguma coisa aleatória, tá? Para vocês verem que não vai adiantar. Então, eu vou comentar, por exemplo, um oi aqui. Ó, comentei um oi, vocês vão ver que vai rodar aqui. Ele ó, apareceu para tá esperando. E foi. Espera carregar aqui, ó. Aí o que aconteceu? Ele passou tudo aqui certinho, tá vendo? O webhook chegou, comentário. Só para vocês verem aqui no setar comentário, o comentário que eu fiz foi um oi, tá vendo? Então, o que aconteceu? Ele passou aqui, ele viu que não era meu também, passou pelas publicações, está desligado, chegou aqui dentro do
N8N, né, do setar os comentários, como eu não comentei nenhuma dessas 3 coisas que eu setei, ele só parou, tá vendo? Então a pessoa pode comentar nas publicações, não vai ser sempre que você vai responder. Mas, mostrando aqui para vocês também, eu vou comentar agora um ajuda, que vocês vão ver que vai acontecer o seguinte. Lembra que aqui estava seguindo, que eu mostrei para vocês como fazer essa questão de duplicar, então para você personalizar para cada tipo de publicação, cada tipo de comentário, eu vou comentar o ajuda aqui para vocês verem que vai vir aqui para baixo. Então, ó, comentei o ajuda com o A maiúsculo, e se a gente for ver aqui, ó, vai rodar certinho aqui as 3 execuções, tá vendo? Rodou a primeira, tá rodando aqui a segunda que está respondendo e roda a terceira. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem aqui, ó, webhook, comentário, seguiu aqui tudo certinho. E aqui o ajuda, tá vendo? Como eu comentei ajuda, ele veio para outra resposta. Então aqui no caso, deixa eu até mostrar para vocês a resposta que chegou, para vocês verem que é bem personalizável. Aqui, ó, notificações. Lembra que ele tinha colocado enviado na sua DM? Agora, se vocês forem conferir aqui, a gente tem aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver. A gente tem aqui um vou te ajudar, tá vendo? Não sei se estão conseguindo ver, mas ele respondeu vou te ajudar. E se eu for lá na mensagem, lembra que ele tinha mandado primeiro um link, aqui ele mandou outro embaixo que é diferente, que foi exatamente o que a gente mudou aqui nesse Node para a gente colocar aqui, ó, a gente colocou a resposta aqui diferente. Então, é isso, pessoal. Enfim, finalizado. Espero que vocês curtam bastante aí e bora para as próximas aulas, para os próximos templates.